안녕하세요. 아만다입니다. 저는 27살 브라질 사람이에요. 반가워요. No vídeo de hoje, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês as dificuldades que eu tive crescendo numa colônia coreana. Eu já contei pra vocês como foi crescer na colônia, mas eu acho importante também trazer as dificuldades, porque querendo ou não, eu sou uma brasileira que cresceu numa colônia coreana, então nem tudo foi tão fácil assim. Mas pra contar um pouquinho dessa minha experiência pra vocês, eu trouxe uma pessoa muito especial, que vocês já ouviram falar o nome dela aqui no canal, acho que umas 30 vezes, que é a minha amiga querida, linda, maravilhosa, Esther. Eu sempre quis fazer um vídeo com ela e eu achei que agora seria assim um momento perfeito, porque ela cresceu comigo, ela acompanhou, então a gente vai conseguir contar um pouquinho pra vocês como foi essa experiência. Então, amiga, vem pra cá. Agora você vai se apresentar, vai falar seu nome, sua idade, tudo que você faz. Vamos lá, agora é seu momento. Meu momento. Oi, pessoal, eu sou a Esther, tudo bem? Famosa! Famosa! Eu também assisto os vídeos e toda vez que ela fala de mim eu fico, ai! Bom, eu tô muito feliz de estar com vocês aqui. Meu nome é Esther, sou coreana, nascida no Brasil, brasileira, tenho 27 anos, sou acadêmica. O que seria acadêmica? O que é uma acadêmica, gente? O que eles fazem? O que eles comem? Onde eles vivem? Vivo em casa, geralmente, com inúmeros livros, escrevendo muitas coisas, artigos, participando dos congressos. Bom, atualmente sou doutoranda pela PUC, estudo imigração, cultura, em específico os imigrantes coreanos aqui em São Paulo. E acho que é isso. E aí eu vou contando. Bom, gente, então como eu falei pra vocês, eu comecei a frequentar uma igreja coreana quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos. E de brasileiro, da minha idade, assim, só tinha eu e meu irmão. Então acabava que eu tinha os meus amigos, assim, coreanos, só que era aquela amizade mais de domingo, de sábado, não era uma amizade, assim. Ainda mais por eu e ele, eu e meu irmão, né, sermos os únicos brasileiros, era um pouquinho, assim, difícil de integrar e tudo mais. E aí, depois de mais ou menos uns 4 meses que eu comecei a frequentar essa igreja, a Esther chegou. Então, amiga, quero que você conte um pouquinho como foi pra você em relação a mim, como você me conheceu, como foi pra sua família. Conta um pouquinho. Eu nasci aqui, porém a minha infância eu passei um pouco nos Estados Unidos e na Coreia. Quando eu conheci a Amanda, era na época que eu tinha recém-chegado. Então, No Brasil. No Brasil, em São Paulo. Então eu tinha perdido muito a língua português, né? E quando ela chegou, chegou chegando. Meu jeitinho. Oi, Esther, tudo bem? Eu sou a Amanda. Primeiro eu fiquei um pouco, como se diz? Eu fiquei feliz, porque eu era muito tímida, assim, até então ninguém tinha chegado, conversado comigo, apesar de que eu sou coreana. Mas a Amanda chegou e eu fiquei um pouco, talvez, com o pé atrás, até pela barreira da língua, porque eu sabia que ia ter dificuldade da língua. Porém, né, 9 anos, Sim. Criança, a gente fala com Minha todo filha era jeito. na base da mímica aqui, porque a Esther não falava bem português, eu não falava inglês, ela estudava numa escola americana, então ou ela falava coreano ou ela falava inglês. Coreano tava male-male ainda, então a gente ia conversando do jeito que dava, assim, né? Sim, mas acho que pela nossa amizade eu aprendi muito mais rápido o português. Eu vivia na sua casa no final de semana, então acho que pela convivência foi muito mais fácil eu me inserir de volta na cultura, na sociedade aqui em São Paulo. Hoje, acho que pensando hoje, né? A minha família acha muito legal, muito interessante, porque os meus irmãos, os amigos, eles são mais coreanos, né? Coreanos descendentes. Sim. E pelo fato de uma amiga mais íntima minha ser uma brasileira, para eles acham bem interessante, bem legal, diferente, uma realidade diferente deles, né?
Então, acho que tem esse ponto. Eles estranharam no começo, mas hoje em dia acham tranquilo, né? Acham tranquilo. E eu acho que a minha família também... Acho que tem um fator que a gente pode desenvolver melhor. Que eu vivia muito na casa dela do que ela na minha. Sim. Acho que até pelo cultural mesmo, né? Sim. Porque, não sei, acho que nesse vídeo a gente vai falar um pouco que, assim, famílias coreanas são reclusos, são mais segregados, não se abrem tão fácil, de forma tão aberta, diferente dos brasileiros, que eu gosto muito. É verdade, realmente. Eu morava perto da igreja, então a Esther sempre estava em casa. Meus pais, assim, falam, ai, filha, não sei o que, a filhinha mais nova, gosta mais que de mim, assim, gente. Mas a gente sempre conviveu bastante e era um pouco diferente. A mãe da Esther, nossa, uma fofa comigo, sempre me tratou super bem, amava muito ela. Os irmãos também me tratavam bem, mas eles não tinham esse costume. Eu não vinha dormir na casa da Esther, por exemplo. Eu comecei a fazer isso agora com 20 anos, então depois dos 20 anos, né? Então era realmente bem diferente. E até pensando um pouquinho nessa questão de... Você falou, os coreanos segregam mais, assim. Eu sentia também na igreja que, por mais que eu estivesse lá, eu fosse amiga, eu estava crescendo lá, muitas das vezes eu chegava numa roda, tava com meus amigos conversando em português normal, eu chegava na roda e eles começavam a falar em coreano. Chato, né? E aí eu ficava, poxa, tipo, é pra eu não entender? Qual que é a brisa? Por que todo mundo começou do nada a falar em coreano? E aí, como eu fui aprendendo coreano, fui estudando na igreja, isso foi diminuindo, porque eu chegava, eles falavam em coreano, mas eu começava a entender algumas coisas. Então, se o intuito era que eu não entendesse, tipo, já não tava rolando mais. Só que foi diferente pros meus pais, então acontecia isso com os meus pais também. E eles ficavam muito chateados, tipo, poxa, meus pais não aprenderam coreano, não tinham interesse, porque é uma língua, eles são mais velhos, enfim. Então eles não tinham a facilidade que eu tinha como criança. Então meus pais, eles já sofreram mais. E aí, acho que pra mim, essa foi uma das maiores barreiras, assim, um momento que eu me sentia um peixinho fora d'água, sabe? Tipo, nossa, eu tô aqui, eu sou amiga, mas eu não entendo, eu nunca me senti à parte, assim. Acho que é um pouco isso, né? E ainda mais, acho que quando os coreanos se juntam, falam muito do que assistem, né? Por exemplo, drama, entertainment. Sim. Então, você já assiste, gosta, né? Então, por isso que você já se inseriu, se aturmou. Mas os seus pais, acho que também eles não têm esse costume de assistir programas coreanos, né? Então, acho que mais por isso também. E também tem uma questão que às vezes não é por maldade. Às vezes é mais fácil, você pensa em coreano, é mais fácil você falar em coreano. Então, às vezes realmente é mais fácil. Eu acho que algumas das situações não eram por maldade, mas tinha vezes que eu sentia que era por maldade. De eu estar lá, das pessoas realmente falarem coreano e olharem pra minha cara, tipo, e aí, você tá entendendo? E eu tipo, o que eu faço agora? Então, às vezes tinha. Trabalho a mais de você, porque acho que muitos coreanos, principalmente os adultos, pensam em coreano, então tem que traduzir em português. Então é um trabalho, né? Então, como, assim, talvez... Até pela facilidade, eles falavam em coreano, mas não custa, né? A gente mora no Brasil. Eu acho que, assim, o que me fez conseguir crescer numa colônia coreana realmente foi aprender a língua. Não falo fluente, eu tô ainda aprendendo muita coisa, mas eu acho que a questão da língua facilitou muito, assim, muito. Porque a gente fala, tem expressões em coreano que não tem em português. Não. E aí você fica procurando uma palavra e não sai. Então, assim, pra mim o que facilitou foi aprender a língua. E quando eu não tinha língua, eu realmente tinha muita dificuldade. Porque aprendendo a língua, você aprende o modo de pensar do coreano. Que é a cultura. Então, por isso que realmente eu acho a língua muito importante. E aí, também linkado com língua, eu acho que uma coisa que também fez eu me interagir mais foi a questão da comida. Momento de comer é um momento muito precioso, né, para famílias coreanas. Acho que até a Esther pode falar um pouquinho melhor. Mas eu sentia isso. Então, o fato de eu conseguir comer as comidas, de eu não ter frescura com algumas coisas,
fez também com que eu cada vez mais me integrasse, porque a gente saía pra comer, vamos comer não sei aonde, Sim. e acabava sendo comida coreana, assim. Sim, porque acho que comida faz muito parte da integração entre os coreanos. Sim. Se você é amigo, a primeira coisa que fala assim, vamos comer junto. Sim, né? sim. Eu sei que você deve comer muito com seus amigos coreanos. Então, essa prática de comer, a comensabilidade, que é comer, modos, respeito. É uma comunhão, assim, sabe? E aí a Esther falou um ponto muito importante de modos. Tem muita coisa que você faz na mesa que você pode ofender uma pessoa, Sim. principalmente uma pessoa mais velha, né? Então aí eu vou até puxar um ponto, questão de boy, que eu sei que vocês gostam, né? De saber dos boy. Mas, assim, pra mim, a questão homem há 17 anos atrás, há 10 anos atrás, que foi quando a gente se conheceu, era muito delicado, porque realmente não era normal você ver brasileiros com coreanos. Você via casais coreanos com brasileiro, mas a maioria eram casados porque a mulher engravidou antes, e aí meio que a família aceitava casar porque já tinha formado uma família, enfim. Não era muito natural, comum. Não era muito comum. E eu passei por isso. Então, eu tava na igreja, a gente tava na nossa adolescência, uns 13, 12 anos, 14. Começavam a chegar, assim, os boys, só que eles só vinham conversar comigo porque eles queriam namorar em que mentira! Não, amiga, é verdade. Você sabe, essa época é verdade. É verdade. Eles tinham, assim, interesse na Esther ou em outras amigas coreanas da igreja. E aí eu nunca me sentia vista. Então era um momento que eu me anulava, assim. Eu ficava, poxa, mas sei lá, eu tô aqui, eu acho você bonito, eu não tenho uma chance. Então era um momento, assim, muito difícil pra mim. E aí tem o ponto até que você tinha comentado comigo uma vez, amiga, de precoce, né? Querendo ou não, brasileiras são mais precoces. A gente começa a namorar mais cedo, né? Era uma preocupação que minha família tinha em relação à nossa amizade. Porque a Amanda era, assim, começou muito mais cedo, por exemplo. Sim. Namorou sério com 14 anos, Sim, né? 14 anos. Eu acho que eu só perdi, assim, geralmente, antes de falar, eu perdi meu bebê, que falam, né? Meu primeiro beijo com a Amanda e com 13 anos. Pra uma coreana, com 13 anos aqui na Coreia... Calma, é só um PS, ela não me beijou não, tá, gente? Peraí, a gente tava juntas no mesmo lugar. no mesmo rolê. Sim. Mas acho que são esses pontos, porque pros coreanos é um pouco mais devagar. Sim. Acho que até quem assiste Drama vê que é muito mais... romantizado, muito né? mais romantizado. O primeiro beijo é muito importante, ou né? até pegar a mão, demora pra pegar a mão. Então tem todo esse romance. Já que no Brasil, acho que é um pouco mais rápido, assim. Exato. Né? E aí, assim, claro que tinham meninos que até poderiam me achar bonita, mas a família não deixava. Então, por exemplo, teve uma mãe de um amigo nosso, assim, da igreja, não tinha nada com ele, nunca tive nada com ele, mas ela falou pra minha mãe, ela falou assim, nossa, meu filho, eu não deixo nem pegar na mão de brasileira. Já privava, né? Essa hora minha mãe ficou muito chateada, que ela falou assim, gente, mas a minha filha é brasileira. É que ela tá aí no meio dos coreanos, mas ela é brasileira. Então, assim, era um momento que realmente eu me sentia muito anulada, assim, sabe? Eu sentia que eu não tinha chance. Então, quando eu namorei meu primeiro namorado coreano, também foi difícil, porque a família não aceitou. E eu até entendo um pouco o fato da família não aceitar, porque tem essa questão cultural então, muito forte. Então, às vezes, não é porque ele não gosta da brasileira, não é porque ele acha você feia, não é isso. É porque, às vezes, a mãe do seu namorado não vai conseguir se comunicar com você. Isso é muito importante para os coreanos. Exato. De ter essa vida familiar, sogro, sogra, nora, conversar com nora, porque aí entra também comida, muitas práticas, não só culturais, mas de comida mesmo, são passados das mulheres mais velhas para as mulheres mais novas. Realmente. Isso faz parte do cotidiano do coreano. Sim. Então, se tem essa linguagem, essa barreira de língua e mais cultural, que nem você falou, modos, aí fica difícil, né? Eu não julgo, eu nunca vou falar pra pessoa do tipo, ai, nossa, você tem que aceitar que seu filho case com uma brasileira. Eu não... Vai me dar mão. Eu não vou julgar isso.
Só que a partir do momento que o filho, né, ele gosta de uma brasileira, ele quer se relacionar com uma brasileira, o que eu acredito é que a família tem que estar aberta. Acho que foi o que aconteceu comigo em 2 extremos. O meu primeiro namorado, a família não estava aberta, não quis, falou claramente que não queria. E hoje, o meu namorado, a família dele é super aberta. Eu converso com a minha sogra, eu almoço, janto com a minha sogra, com o meu sogro. Eu tenho um relacionamento super bom com a família dele. Mas muito disso veio porque eu aprendi muitas coisas. Você então, exato. Cedo, você sabe eu sei os modos da mesa, eu como as comidas e são pequenas coisas que impressionam. Sim. Então, por exemplo, uma vez eu tava no sul, na casa de um amigo do meu namorado e veio uns adioxis, assim, uns mais velhos, né, vieram comer na casa dele. E aí eu tava ajudando a pôr a mesa. Aí eu peguei, assim, o copo, a tigela, fiz assim, coloquei na mesa. É muito importante, a mulher fazer a mesa. Isso, aí na hora, esse senhorzinho olhou pra mim e perguntou pro amigo do meu namorado: ah, mas por que ela tá fazendo assim? Aí ele já, não, ela sabe da cultura, ela entende. Aí ele, nossa, que legal. Aí ele ficou aberto a me conhecer. Sim. Então eu acho que ter essa abertura é muito importante. Muito. E é a maior dificuldade que as brasileiras, assim, enfrentam, assim, né? Que nem a gente falou, a gente tá falando um pouco de, assim, uns 10 anos atrás, né? E tem essa questão geracional, eu acho, Linda, porque acho que o seu namorado que eu conheci, o primeiro namorado, ele era a primeira geração. Primeira geração, né? ele era nascido na Coreia também. Acho que pega um pouco mais forte em questão cultural. Sim. Também ele era o primeiro filho? Não, segundo filho. Ah, segundo filho, tá, entendi. Então, mas ele era coreano mesmo. Era né? coreano. Então aí já é mais complicado. Já o Alex, ele já nasceu aqui, então Sim. acho que a família também, eles são mais mentes abertas, já estão um tempo aqui. Sim. E tem ciência que eles moram no Brasil. Exato. Porque todo episódio que acho que é bom deixar, assim, dito novamente, é que o que a gente tá contando é numa igreja, querendo ou não, um pouco reclusa, fechada. Sim. De coreanos, né? Há 10 anos atrás, né, gente? Muita coisa mudou. E aí, até puxando um pouquinho isso que a Esther falou, as igrejas coreanas sempre foram mais fechadas, né? Sim. Essa igreja específica, ela tinha como visão servir o Brasil. Então, ela queria que brasileiros entrassem nessa igreja. Mas, naturalmente, os coreanos se fecham mais, né? Naturalmente, eles se segregam mais. Por conta da língua, comida, costumes. Sim. Então acaba que os iguais se juntam, assim, né? É normal da vida. Mas uma coisa que eu acho muito engraçada é que eu comecei a perceber que eu, como brasileira, eu acabo tendo um pouco de preconceito com outros brasileiros. Porque como eu cresci nessa colônia, meus amigos falam: ai, você é mais coreana que eu, ai, você é muito coreana, nossa, você sabe disso, não sei o que. Então eu já sou meio que parte. Aí quando alguém entra de fora, ai, que não sabe a língua, aí a gente começa a conversar e aí tem que parar, ficar traduzindo, ficar explicando. Aí eu ficava meio, ai, meu, que saco, vai aprender logo, sabe? Porque talvez meio, ai, já passei por isso, então eu não tenho muita paciência. E foi uma reflexão que eu fiz muito recente, assim. Eu acho que você agregou pra ti esse olhar do coreano. Sim, porque acho de que tanto sim. você conviver com os coreanos, agora você não só compreende como conviver com os coreanos, mas você tem esse olhar do coreano para um estrangeiro, para um outro. Mas na minha visão é legal, mas eu acho um pouco triste, porque eu como brasileira, eu deveria ser a primeira a ser mais inclusiva, sabe? Então foi uma reflexão que eu fiz bem recente, uma coisa que eu quero melhorar em mim, inclusive, porque, poxa, eu já passei por isso, então eu preciso estar aberta a outras pessoas que querem essa experiência, essa vivência. Eu acho muito importante, assim, ter esse momento. Mas amiga, você está fazendo os vídeos agora, você está compartilhando muitos conteúdos, né? Sim. Então você já tá fazendo. Obrigada. Porque assim, realmente eu quero não ajudar, assim, eu quero compartilhar um pouco a minha história, a minha experiência, pra, se você tá vivendo uma situação dessa, você namora um coreano, você quer namorar um coreano, pra você entender também que não vai ser tudo tão fácil e o que você precisa para ser aceita. Sim. Porque eu acho que a pior coisa pro ser humano é não se sentir parte, é não se sentir aceito. Eu acho que isso dói. E eu vivi isso, assim, realmente. Tiveram momentos que eu me sentia muito sozinha. Não me sentia sozinha porque eu tinha Esther, que sempre era muito, sempre foi carne e unha, assim. Mas, sei lá, criança briga.
Então, às vezes a gente brigava, eu ficava sozinha, assim, que eu ficava, gente, sei lá, minha amiga muitas vezes Esther. a gente brigava não porque a gente brigava, tinha conflito os outros interno. faziam a gente Os brigar. outros- Era uma loucura, gente. Nunca aceitavam a nossa amizade. Engraçado Era isso muito também, é um louco. ponto engraçado. É, isso é verdade. Nossa, amiga, eu não tinha pensado nisso. Como a gente cresceu numa colônia coreana, as pessoas, brasileiros e coreanos, não aceitavam a nossa amizade. Eles não entendiam a nossa amizade. Porque eles ficavam, nossa, mas vocês são muito diferentes. Ai, mas a Amanda é assim, você é assado. Ai, mas por que não sei o que? A Amanda Sim. falou. Gente, criavam muito conflito com a gente. Muito conflito. Era muito louco. Eu acho que até pra minha família, não que eles nunca te aceitaram, tipo, eles sempre foram muito receptivos. Sim, mas tiveram momentos que... Tiveram momentos, mas eu acho que, assim, concretizou mesmo, assim, eles realmente... realmente, acho que a amiga mais íntima da Esther, apesar de ser muito diferente fisicamente, assim, culturalmente, Sim. é a Amanda, acho que só quando a gente entrou nos 20. Nos 20 também, acho que sim. E eu nunca tinha pensado nisso mesmo. Até o meu primeiro namorado coreano, eu lembro que a colônia não aceitava. Eles perguntavam, mas você namora um coreano? Como assim você namora um coreano? Então era muito estranho pra colônia um cara namorar uma brasileira e pra colônia uma coreana ter uma melhor amiga brasileira. É verdade, você não falou, tinha essa pensado. questão de aceitação é muito É importante, difícil, né? Então acho que para um coreano, naquela época, 10 anos atrás, de trazer uma brasileira, uma estrangeira em casa, já é difícil a convivência por questão de cultural, mas de ter aquela aceitação da família, da sociedade, da comunidade coreana, já é um outro step, outra barreira. Então talvez é por isso que a gente acaba sendo mais segregados, fechados. Hoje assim, eu tenho essa aceitação com os meus amigos, eu tenho com a família do meu namorado, mas foi uma coisa que eu batalhei para, sabe? Não foi uma coisa simples. Então eu não tô aqui pra romantizar a questão de relacionamento coreano, seja com amigos ou com um namorado. É uma cultura diferente. Então você vai precisar se esforçar um pouco pra entender a cultura, pra entender os costumes e assim, fazer parte é difícil. Sempre que a gente quer fazer parte de algo, a gente precisa se esforçar para. Sim. Então acho que é um pouco isso, amiga. O que você acha? Tem alguma coisa mais a complementar? Acho que não. Não. Falar Não. pouco pra participar do próximo vídeo. Então, gente, já vou aproveitar a deixa. Se você gostou da participação da Esther, eu vou pedir pra você comentar hashtag Esther Famosa. Hashtag Esther Famosa. Que eu trago ela aqui no canal de novo. Eu acho que a gente tem bastante tema pra falar. Seria legal a gente explorar um pouquinho mais a questão da comida, a questão até dos costumes, o que se pode ou não fazer na mesa. Então assim, gente, o que vocês quiserem saber, deixa nos comentários. Vocês sabem que eu leio, que eu respondo. Então coloca aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, também comenta. Segunda-feira é o dia que eu falo de cultura, que eu conto minhas experiências pra vocês. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu adoro falar de cultura aqui do canal com vocês. Então, tudo que vocês quiserem, pode pedir. E é isso, amiga. Você gostou de participar do canal mais famoso do YouTube? Sim, eu amei! Ela quer voltar, Brasil! Hashtag estar famosa! E é isso, gente. Muito gostoso. Obrigada, amiga. Obrigada, amiga. Sempre bem-vinda. Muito obrigada. E então, até o próximo vídeo, gente. Um super beijo e até a próxima. Tchau!